Eu tratei ontem um pouco da questão espiritual, né? E também envolvendo a questão artística, né? Porque. E eu tô errado, né? Eu lembro que eu dei umas dicas aqui no YouTube relativo a você fazer um script, né? Você fazer um fluxograma de sua palestra, de sua aula, daquilo que você pretende falar aqui na internet, ou apresentar um trabalho em trampo ou em faculdade. E eu não estou usando aqui minha pesca, então acabo não falando tudo que deveria e vou de cabeça, né? Não se deve ser assim. Claro que existem situações que você tem que mostrar sua competência. Não tem jeito, você quer apresentar um TCC, você quer apresentar uma tese de mestrado ou de doutorado, ou apresentar um trampo mesmo, você terá que ser ali na competência, no conhecimento, no improviso. E acabou. Mas nesse caso aqui, como passando informações úteis a algumas pessoas, a formalidade para poder manter a sanidade do trabalho é importante. E eu não estou fazendo. Comecei a testar esse formato aqui de me filmar no telefone, sentado na cama e deitado e sentado na cama. E foi. Vamos lá. Tava tratando de arte e espiritualidade, né? Para vocês visualizarem melhor a questão de por que um artista só é artista, se ele tem espiritualidade, se ele tem qualidades, virtudes, não é simplesmente um decorador de receita de bolo ou um copiador de alguma coisa. É um cara que cria, ele toca, ele eleva seu espírito a um nível superior. Você observa as obras de Michelangelo, né, dentre poucos outros aí. Você não precisa nem conhecer detalhe por detalhe matemático ali e coisas que estão envolvidas ali. Só de você olhar você entende o que eu estou me referindo. Ou um poema extremamente bem feito, ou uma melodia elevada, ou um quadro fantástico. E eu queria tratar de uma questão importante aqui. As pessoas se iludem muito com pessoas mentirosas, pessoas falsas, em todos os sentidos. A pessoa mentirosa, a mente engana o tempo todo em tudo. E na espiritualidade não é diferente. Quando a gente tem um problema muitas vezes de egocentrismo, de egoísmo, de estar querendo atribuir no outro qualidades nossas que a pessoa não tem. Porque a gente tem dificuldade de lidar com a realidade, de aceitar que o outro é maligno. Seja lá seu filho, seu marido, seu colega de trabalho, ou pai, mãe. E isso lhe coloca em situações complicadas porque você está vivendo um delírio, uma alucinação, e você acaba, em vez de proteger as pessoas que lhe amam e amam você, você expõe essas pessoas queridas a pessoas malignas porque você não quer ver quem elas são e como elas são, em vez de proteger. Que é uma atitude básica do amor, né? Por exemplo, eu tô tendo um caso com a menina agora. Ela claramente é ciumenta, né? Pra mim não é problema. Na verdade, eu perceber o ciúme é importante porque quando a pessoa tá com um afeto verdadeiro, de homem e mulher principalmente, a gente imaginar coisas que não existem devido a sabotagens, seja elas quais forem, é comum, é fácil acontecer. Então, se eu me coloquei na posição de ter um caso com essa pessoa e um afeto com essa pessoa, cabe a mim cuidar dela. E eu delirar e alucinar pensando que pessoas malignas são boas e expor essa pessoa a essas pessoas não é uma prova de amor. É no mínimo uma prova de ódio e por aí vai. São coisas triviais, lógicas que, como eu falei, lógica não é decorar regras como A e B ou A ou B. Você não sabe lógica. Baixe sua bolinha, você quer dar uma de doutor em tudo, pô? Aí a gente volta à questão espiritual. Vamos lá. Por que a questão espiritual está envolvido com pessoas com narcisismo intenso? E a mentira está envolvida. Bora trabalhar logicamente aqui, coisas bem triviais, não é nem coisas sobrenaturais do surreal, coisas daqui do mundo. Uma pessoa com narcisismo intenso são pessoas sem amor próprio, como eu falei. Elas fazem de tudo para poder ostentarem, né? Para poder dizer a si ao mundo que são uma divindade, que são superior a todos. E manipulam para adquirirem drogas como
como paparicagem e por aí vai. E fazem de tudo para sabotarem tudo a todos, porque são pessoas sem amor próprio e quanto mais amor ao outro. Só resumindo, e são pessoas que vivem disputando com tudo e com todos, porque elas odeiam qualidades, né? Não é difícil você pensar, a pessoa que passa a vida colecionando defeitos, coisas ruins, é uma pessoa que tem um ódio muito grande por qualidades. Você não precisa ser muito inteligente. Ela odeia qualidades. Se ela odeia em si, imagine nos outros, né? Então quando ela se depara com uma pessoa, ele ou ela, um marido, um filho, uma namorada, um pai ou uma mãe, um trampo, uma escola, o que for, uma academia, é claro que essa pessoa perceberá essas qualidades e fará de tudo para destruir na pessoa e na visão dos outros, porque os outros não podem admirarem outras pessoas. Para as pessoas com traços intensos de narcisismo, ela tem que ser o centro da admiração o tempo todo. E ninguém mais pode chamar atenção de nenhuma forma. Um cabelo, um olho, uma pele, uma altura, um cargo, um carro, qualquer coisa é um objeto que deve ser destruído. Estamos tratando de coisas mundanas, seres humanos, objetos inanimados que basicamente não passam de objetos inanimados que foram transformados pelo ser humano. Não são nada. Um carro basicamente não é um carro, é um agregado de metal e outras peças que a gente criou mecanismo para gerar movimento. Mas essas questões filosóficas profundas aqui não serão tratadas aqui. Essas questões profundas filosóficas, lembrando, como eu já falei, eu não decoro coisa, não decoro o nome de autor, decoro o nome de filme, nada. Quando eu vier tratar de alguma coisa, será o conhecimento que adquiri, nada de decoreba. Não direi nome de autor, não direi nome de filme, de ator, nada disso aí. Eu não sei. Então, se são pessoas desse tipo, o que você espera que a pessoa dessa sinta e pensa com o conceito de Deus? Ela aceita a ideia de que algo muito superior a ela existe? Ela gosta disso? Como ela se sente? Quais são os sentimentos dentro dela em relação a esse conceito? Que é a parte mais fácil, que é dentro dela. E qual é o sentimento dela, os pensamentos, as intenções dela com relação à ideia de Deus e com relação às pessoas que de fato amam, admiram e têm fé em Deus? É coisa boa? Observe que, como a própria filosofia diz, tá tudo aí. Seu conhecimento está em você. É só você acessar. Mas as pessoas que não são 199 mais, são superdotadas, borderline, narcisista, são pessoas que estão fora de si. Elas não têm acesso ao consciente, né? Ou à mente concreta, à mente visível, à mente tangível, quanto mais a parte profunda que chamam de inconsciente, que não é inconsciente, ela é imaterial e requer muita inteligência e muito domínio de empatia para lidar com aquilo, porque você sente aquele ambiente, os elementos daquele ambiente e você traduz, não é para qualquer um. Então estão tratando de pessoas que não só não estão na própria mente consciente, né, na mente concreta, material, como estão afastadas de si. Elas vão se soterrando de defeitos e coisas ruins a vida inteira. E são as pessoas que você quer confiar, que você quer atribuir qualidades que ela não tem. Por mais que ela finja que tem uma coisa ou outra, mas para você é conveniente, você tem dissonância cognitiva, você não aceita a realidade como ela é, você não deveria nem estar vivo, porque as pessoas que não aceitam a realidade como ela não deveriam viverem, não deveriam nascerem, porque não estão preparadas para estarem aqui. Eu estou falando coisa mais trivial, não estou nem falando as coisas absurdas que acontecem aqui. O básico você não é capaz de lidar, você não aceita a realidade, o básico, você não é capaz de lidar com a vida, com a realidade, você não deveria viver, você deveria estar em qualquer lugar, menos aqui, talvez até no inferno. Então, são pessoas que se elas estão odiando uma qualidade que você tenha, superficial, como um cabelo, um olho, uma pele, uma aparência, quanto mais, e ainda mais uma qualidade interior, uma virtude, uma habilidade, quem dirás o que ele sente por uma pessoa, o conceito de Deus? E o que ele sente por uma pessoa, por pessoas que de fato idolatram Deus, amam Deus e têm fé em Deus? Você não pode esperar muita coisa desse tipo de gente, além do que não presta, evite esse tipo de gente. Aí a gente entra na questão das pessoas ateias, né? Porque as pessoas ateias, na maioria dos casos, não vou dizer todos, porque eu não posso garantir, mas a maioria, quase todas,
são pessoas narcisistas. Elas são pessoas que não aceitam, elas odeiam, elas repugnam qualquer conceito de Deus e qualquer pessoa que de fato trilha o caminho de Deus, porque para ela tem que ser o centro do universo. E acabou. E elas fazem isso o tempo todo com tudo e com todos. Você que não quer ver. Elas sabotam você de qualquer forma. No mínimo, ela não lhe dá uma oportunidade, não lhe diz uma oportunidade, não lhe ajuda em alguma coisa. É o tipo de pessoa que, por mais que você ajudou a vida inteira, 20, 30, 50 anos, se ela não puder ganhar na loteria, ela não quer que você ganhe. Eu daria um exemplo mais concreto. Essas pessoas são assim. Se você doar um rim a essas pessoas, um rim, e vier um ser especial e falar assim, olha, eu lhe darei 10 milhões de dólares ou de reais, mas você dará à pessoa que lhe doou o rim, que salvou sua vida, e você não pode ficar com nada. E aí, a pessoa não pega o dinheiro e não dá. Ficou um pouco mais claro esse exemplo aí do que essas pessoas são? Para você estar aceitando uma pessoa dessa em uma religião, ou você está entrando em uma religião de uma pessoa dessa? Aí a gente entra um pouco na questão das ideias e afirmações e defesas dos ateus. O ateu, para você entender o nível do que é um narcisismo, a maldade que tem ali, a inveja, o ateu, ele é tão narcisista, ele se considera tão o ser supremo do universo, que ele se coloca na situação de afirmar que Deus não existe e até muitas vezes de provar que Deus não existe. Bem, para uma pessoa se considerar capaz de provar que Deus não existe, ela tem que se considerar muito superior a Deus, ao ponto da ideia de Deus ser tão inferior a ele, que ele repugna a existência de um ser que admiram e é inferior a ele, que não pode ser admirado de forma alguma. Ele não aceita admiração por nada nem por ninguém. Quando eu falo narcisismo, o narcisismo não é algo pequeno, não é uma vaidadezinha de você querer seu quarto arrumado. O narcisismo, a pessoa se considera o ser supremo do universo. Ele é tudo, o resto é nada. E ele se coloca, ele se considera capaz de provar que Deus não existe. Você tem que se considerar muito superior a qualquer coisa, até a Deus, muito superior, para você se prestar a uma situação dessa. Ela não lhe conta, né? E você diz que é confiável. Você não sabe o que se passa dentro da pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque uma pessoa de fé, uma pessoa humilde, ela não tem esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. São pessoas completamente diferentes. Acredite, não é porque a pessoa usa o mesmo tipo de corpo que você, que é o mesmo tipo de pessoa. É o mesmo tipo de corpo, é uma máquina. O corpo não passa de uma máquina. Mas você é quem? Ele é quem? Ela é quem? Eu lembro que muitos anos atrás, eu era bem jovem. Eu tenho 45 anos. Eu era bem jovem e eu me coloquei na situação de refletir. Bem jovem mesmo. Me coloquei na situação miserável para a idade. Não era para ter pensado aquilo na época, talvez. Na situação de eu pensar assim, poxa, mas assim, e se provassem que Deus existe? O que seria da fé? A primeira suposição que eu fiz foi: se a gente provasse que Deus existe, as pessoas que têm fé deixariam de terem fé, porque conheceriam Deus, não teriam motivo para ter fé. Mas eu mergulhei em simulações da situação, criei várias simulações, pesquisei muito e evoluí nessa questão. E eu consegui ver, tive a graça, a iluminação que qualquer pessoa inteligente, que evolui, que tem humildade, alcança. Nós alcançamos graças. As pessoas malignas e narcisistas não alcançam graça, elas só afundam na merda. Aí eu cheguei à seguinte visão, que na verdade, se as pessoas que têm a fé verdadeira vissem Deus, ou tivessem uma prova que Deus existe, conhecessem Deus, além de seu sentimento profundo e intenso de fé, aqueles que têm fé é profundo, intenso e inquebrantável. Temos históricos de várias histórias, bíblicas ou não, de relatos do que é fé. Só não diz que é fé. Mas a fé verdadeira, ela é inquebrantável, indubitável. É algo da pessoa, não é algo conveniente a ela.
criou uma religião para conveniências malignas. Então eu tive a graça de ver o seguinte: não, se as pessoas que têm fé tivessem uma prova que Deus existe, na verdade a fé não deixaria de existir. Ela coexistiria com a sapiência, com o conhecimento, o saber que Deus existe. Porque, na verdade, elas almejam a presença de Deus, verem Deus. Então essa fé não seria destruída por causa de uma situação dessa. Não faria sentido elas terem um contato com algo que elas amam e parte de seu amor, que é a fé, deixasse de existir. Eu suponho que na verdade essa fé cresceria, aumentaria, seria uma confirmação daquilo que elas sabem, porque a fé é o que a religião diz, é um religar ao divino, religar ao superior. E a fé é o recurso principal de um religar, é um tipo de amor, um tipo de afeto. E o que liga uma pessoa a outra boa é exatamente algum sentimento positivo de conexão, afeto, um elo. E a conexão com Deus é extremamente forte, inquebrantável e indubitável. Se você vê uma pessoa que abandonou a fé ou Deus, nunca teve fé, nunca esteve com Deus. Nunca foi aquilo ali que dizem, sempre foi uma mentira, uma farsa. Então eu cheguei a essa conclusão muito tempo atrás dessa questão, a questão filosófica, que outros filósofos já levantaram várias vezes, sobre a questão de Deus, de várias formas possíveis. Então eu tive essa graça de ver que, na verdade, conhecer o ser amado não destrói o amor.